Bom, hoje a gente está aqui com duas pessoas super especiais, para mim, pelo menos, né? Mas são pessoas especiais porque elas são as melhores amigas e parceiras de duas crianças, hoje um adulto já com autismo, né? Então a gente vai conversar hoje com a Bruna Bevilacqua, que é irmã do Lucas, que tem 21 anos e é autista, e com a Yolanda, que é minha filha, irmã do meu Lucas, que tem 9 anos e também é autista. A Yolanda tem 11 anos, né? É uma criança ainda. E a Bruna 27. já é 27 anos e o Lucas 21, tá? Hoje o nosso assunto é justamente para falar sobre como é ser irmão de uma pessoa com autismo. Porque um dos cuidados que a gente tem que ter na psicologia, que se fala bastante, e eu acho que se fala ainda pouco pelo que deveria, é o cuidado com a pessoa que não é autista na família, principalmente o irmão. Porque muitas vezes o cuidado dos pais se volta para essa criança ou essa pessoa com autismo, e em alguns casos se negligencia o irmão, a irmã, que faz parte desse mesmo contexto familiar. Eu conheço, sei que esse não é o caso de vocês duas, né? Que são grandes irmãs no sentido de serem pares que contribuem para o desenvolvimento dos seus irmãos. E sei que vocês são duas pessoas que amam o irmão com autismo mais até do que eu acho que amariam um irmão neurotípico, né? Então, nesse caso, eu queria saber das duas. A Yolanda numa visão de criança, em quem está acompanhando esse desenvolvimento, e a Bruna já numa maturidade maior, que já teve até esse vínculo de se separar do irmão, né, e ter que viver a sua vida, e o que isso significa, você ter que deixar um irmão que é tão dependente de você, como no caso dela, e como vai ser o caso da Yolanda no futuro, né, onde ela já teve que começar os processos até de se desvincular em algumas atividades do Lucas, para poder viver a vida dela, ter os próprios amigos, ter a sua própria vida. Então vamos lá. Bruna, se você quiser se apresentar, falar quem você é. Posso falar por último? Pode falar por último. Hoje a gente tem uma participação especial da Yolanda, né? Então vai ser uma coisa mais dinâmica. Eu vou assim, falar certo? que eu não sei o que eu vou falar. Eu vou falar que é legal. Que é legal, né? Isso Pronto. já está ótimo. Vamos lá, Bruna. Pode se apresentar. Bom, então eu sou irmã do Lucas, né? Eu me formei em arquitetura, aluna da Sheila. Foi minha aluna do coração. Aluna do coração da Sheila, ela é minha professora do coração também. Yolanda, por favor. E, bom, eu morei com a minha mãe e o meu irmão até a data de começar a faculdade, né? A gente é lá de Rondônia. E aí vim morar em Araraquara, né, com 18 anos, para morar com tios meus aqui na cidade, para fazer a faculdade. Foi a primeira vez que a gente se distanciou, assim, né? E aí depois, já terminando a faculdade, minha mãe e meu irmão vieram morar aqui também, e a gente voltou a morar juntos um tempo. E, enfim, acho que a gente vai falar, mas já vou entrando assim, em alguns aspectos da nossa convivência. Depois desse tempo morando longe, assim, já deu para perceber uma grande mudança assim, no Lucas e nas formas de convivência. Então, porque quando eu saí de lá, ele era uma criança, né? E aí, quando a gente voltou a morar juntos, ele já era uma adolescente, né? Então muitas coisas mudaram e foi uma readaptação para todos nós, né? Tem uma coisa que a sua mãe me falou uma vez, Bruna, que quando o pai da Bruna faleceu, o Lucas tinha quantos anos, Bruna? Quando seu pai faleceu? 4 anos. 4 anos de idade. E que o... Não, 4 não, desculpa. Eu tinha 13. Eu sempre faço assim, em relação à minha idade. Né? 7, desculpa. 7 o Lucas tinha 7 anos. E a mãe da Bruna falou uma vez para mim que o Lucas não sentiu tanto a partida do pai, que faleceu, quanto a partida da Bruna, quando a Bruna foi estudar fora. Né? Veio para cá para estudar. Então, a Sandra me relatou isso uma vez, que ele tinha um vínculo de apego tão grande com ela, que eu vejo que é muito semelhante ao vínculo que a Yolanda tem com o Lucas, né? A minha Yolanda é Lucas para todo lado aqui, né, gente?
que ele sentiu muito essa partida da Bruna, né? E aí foi isso, né? E aí a gente ficou um tempo morando juntos aqui de novo em Araraquara. E depois eu me formei e surgiu uma oportunidade de trabalho em São Paulo. E aí, de novo, a gente passou a morar separados e estamos desde então. Essa coisa que você falou até, né, a minha mãe nunca me falou isso, né, mas enfim, coisas de que a gente sabe, percebe e nota, né, do tempo que passou. Mas até, né, você falando o nome do episódio do podcast, que é Ser Irmão. Não, de uma pessoa com autismo. Ser irmão de uma pessoa com autismo. Eu acho que existem grandes diferenças entre ser um irmão e ser uma irmã. Né? Sim, no contexto em que a gente vive. Hoje eu vou falar do lugar de ser uma irmã de uma pessoa com autismo, porque eu acho que ainda mais, né, que seja com filhos que tem ainda, né, o pai e a mãe presente, como é o caso de vocês. Mas no meu ainda mais, né, pelo nosso pai ter falecido no meio do caminho, essa relação e esses vínculos, eles às vezes se confundem, né? Não só do irmão, mas um pouco do paternal também, sim, né? Do maternal, no caso, da gente se colocar um pouco nesse lugar de um cuidado que muitas vezes, né, em outros tipos de relação não chega, né? A alguns vínculos como chegam no nosso caso, como no meu caso e no do Lucas, eu vejo que muitas vezes chegou, né? Uhum. E aí é justamente esse ponto que você falou, né? Quando chega essa invertida da nossa vida e que a gente percebe que, não, né? Eu não sou mãe de uma criança com autismo, sou irmã. Né? Uhum. Mas eu já ouvi de você falar que em alguns relacionamentos que você teve, relacionamentos amorosos até, que uma das questões era o seu namorado gostar do Lucas. Sim. Tinha essa situação, né? Porque você não vem sozinha, você vem com um pacote. E o Lucas está incluído nesse pacote. Não, e isso é em todo lugar, né? Não é só relacionamentos afetivos, é qualquer tipo de relacionamento. Amizades. Sim, porque é uma pessoa que eu amo, ele é meu irmão, e eu não vou gostar de estar com alguém que não trate a pessoa que eu amo com respeito, claro. Né? E com carinho também. Às vezes só o respeito quando é uma situação que a gente pensa mais duradoura, assim como é a situação de um relacionamento afetivo, de ter um companheiro para minha vida, assim, eu imagino alguém que trate o meu irmão com carinho. Hoje eu tenho esse companheiro, assim, então... Isso é muito bom, né? Muito bom. Porque reafirma para você, de repente, uma segurança de que se no futuro, eu penso assim, você precisar estar com o Lucas e dispensar cuidados para ele, você vai ter alguém que compreenda essa situação. Não, hoje eu me enxergo assim, super feliz e realizada dentro do meu relacionamento nesse aspecto, porque o Antônio, que é o meu namorado hoje, ele é super companheiro do Lucas, assim, super. Claro. O Lucas adora ele, e é sempre assim, né? O Lucas sabe onde ele é querido, onde ele é amado. Eles se encontram. O Lucas da Bruna, ele tem características bem peculiares, né? Ele é um menino de quase 2 metros de altura, pequenininho, né? Mas... um palito, né? Mas ele é um menino autista severo, pouco verbal, né, Bruna? Mas é uma pessoa encantadora, é uma pessoa que por onde passa só dispensa alegria. E isso eu acho que vem muito do tratamento que a Bruna e a mãe dela deram para o Lucas, né? No sentido de o Lucas nunca foi excluído de nada. O Lucas em todo, até show de rock, o Lucas vai. O Lucas sobe no palco e canta com a banda na formatura da Bruna. Estava ele lá, junto com a banda, tocando. E ele é um autista de alto comprometimento mesmo, né? Fisicamente, você já percebe que o Lucas ele é diferente, que ele tem uma deficiência. Quando ele fala, então, ele não fala, ele abraça, ele beija, ele gosta de todas as pessoas que estão ou bêbados, embriagados, pessoas de rua, ele abraça todo mundo da mesma maneira.
maneira, né? Ele tem uma pureza incrível, né? É. Então, essa particularidade de levar o Lucas para todos os lugares, independente da situação que possa acontecer, foi algo muito decisivo na felicidade do Lucas e delas. Porque elas não se privam de fazer as coisas por causa do Lucas, e o Lucas tem a oportunidade de viver e participar de tudo. Eu já participei de vários episódios onde o Lucas teve crise, mas tudo foi gerido da maneira que tinha que ser gerido, mas o tempo antes da crise foi aproveitado. Isso não impediu dele continuar saindo com a família, dele continuar indo a esses lugares, a esses passeios. Então, você pensar, um autista com alto comprometimento, indo num baile de formatura da irmã, né, que você pensar ele vai incomodar, não, né? Na família da Bruna isso não existe. E isso é muito positivo. Isso faz o Lucas ser quem ele é, né? Aquele menino alegre, seguro de si, né? Não tem vergonha de nada. É um cara muito legal, né? É um cara muito bacana, que todo mundo gosta. Gosta de pipa. Ele adora pipa, né, Yolanda? Pipa dele não dá nem pra ver. Não dá nem para ver de tão alto que é. Muito bem. E agora você, dona mocinha? Legal. Como é ser irmã do Lucas? O que o Lucas tem de legal que você acha? Não sei. Não sabe? Você gosta de ser irmã do Lucas? Acho que sim, né? Você não tem outro irmão para saber, né, Yolanda? Ué. Mas você brinca com ele? Sim. Sim. Ele é um irmão engraçado ou ele é um irmão chato? Meio termo, dependendo da hora. Depende do dia, né? Depende do dia ele te irrita, dependendo do dia você se diverte com ele, não é isso? Mas você é assim, você se sente mal por ter um irmão autista? Não. Não? Você acha legal, diferente, ele ser diferente? Acho que sim. Acho que sim, né? Mas assim, ó, das pessoas lá de casa, ele é uma das pessoas que você mais gosta, não é? Uhum. Aham. Você tem um amor enorme por ele? Ele é teu parceirão? Você tem que responder, senão as pessoas não Sim, vão. caramba. Sim, caramba. Ele é super parceirão da Yolanda, né? Eles são grudados, gente. Para quem não conhece, Yolanda e Lucas são quase uma coisa só. As pessoas perguntam se eles são gêmeos. Isso é chato. Né? Isso é chato? Muito chato. Porque ela é mais velha, só que ele já alcançou mais ou menos a altura dela. E eles perguntam, são gêmeos? Então, e dona Yolanda, como que é na escola? As suas amigas perguntam sobre o Lucas? Não, nem vejo ele na escola. Mas elas sabem que seu irmão é o Lucas e que ele é autista. Não sei, não sou elas, acho que sabe, né? Algumas, minhas melhores amigas, acho que sabem. Sabem, né? E elas não falam nada para você a respeito do Lucas. Não. Não? É normal. Acho que é. É normal, né? Elas quase não brincam com ele. Só quando vai em casa, né? Não, mas nenhuma brinca, só uma. E você acha que o Lucas é uma responsabilidade sua ou não? Não sei, acho que não. Mas você cuida muito dele, né? Acho que sim. Mais do que eu, né? Não sei, acho que sim. Você não entende o que ele fala mesmo? Eu não entendo o que ele fala, gente. Não entende mesmo. Eu não entendo. Ele fala uma coisa, você entende outra. Porque a Yolanda é mais próxima dele, né? Então, essa coisa do par, do ser par da mesma idade, facilita essa comunicação. Porque o Lucas fala muito para o jargão de desenho animado. Nossa. E eu não conheço total os desenhos animados, mas a Yolanda conhece. Então, ela é minha tradutora em muitos casos, né? E ela fala, mãe, isso aí é do desenho tal, e ele está falando por causa daquela situação. Então, ela consegue traduzir um pouco, ela entende ele melhor, no sentido até de cuidar, assim, às vezes ela até gruda demais, eu tenho que falar, solta ele, deixa ele. Às vezes você que gruda. Eu que grudo? Não, eu que não grudo o suficiente, você me critica ainda, né? Acho que sim. Acho que sim. Certo? Mas você ama o seu irmão acima de tudo, né? Aham. Muito bem. Eu lembro do dia que eu estava dando aula para a Bruna, né, na faculdade de arquitetura, e eu tinha recém feito o diagnóstico do meu filho, do Lucas, e eu falei para a Bruna, eu falei para a turma que o meu filho, Lucas, era autista. Mas a Bruna era sua aluna. A Bruna era minha aluna. E a Bruna veio para mim, nossa, que coincidência. O meu irmão chama Lucas e ele também é autista. E aí a gente começou até uma amizade por causa disso, né, Bruna? Acho que até foi mais um vínculo que a gente teve aí devido a
situações que eram tão comuns entre uma pessoa e outra, né? Mas eu queria que você falasse o que você sente em relação ao Lucas para o futuro, por exemplo. Eu acho que, bom, eu vejo que a gente caminhou e evoluiu com muitas coisas, assim, juntos, né? Assim, já foi motivo de muita aflição para mim, assim, pensar nisso, né? Pensar nesse futuro. E ansiedade também, né? Mais um motivo para ansiedade, assim. Hoje, eu tento, e eu acho que é meio que uma postura, assim, da nossa casa, assim mesmo, eu e minha mãe, né? Fixar e pensar mais no momento presente, assim, Claro. né? No que a gente pode fazer hoje, o que a gente pode fazer hoje com o Lucas, de que forma a gente pode dar a melhor casa, o melhor lugar para ele morar, ou as melhores pessoas para ele conviver, aonde ele pode estar para ser feliz hoje e a gente também, né? Onde a gente equaliza melhor essas questões dele e para a gente. Eu não, assim, eu sei que o Lucas, ele é já um rapaz de 21 anos, né? Então, assim, eu sei que ele evolui todos os dias, né? Todos os dias ele evolui, ele tem total capacidade de aprender coisas novas, mas eu sei que na questão da independência, é provável que ele não chegue, ele não vá chegar, né? Durante a vida dele. Então, nesse sentido, da independência dele na casa, né? De pegar alguma coisa para comer quando ele tem fome, e usar o banheiro sozinho, e começar a tomar um banho lá sozinho também. Essas coisas ele já alcançou, né? Então, dentro de casa ele tem certa autonomia. Então, eu sei que das coisas mais importantes que ele teria que ele tem para evoluir, ele, de certa forma, já evoluiu, né? Então, daqui para frente, não é essa pauta, para mim, pelo menos, não é uma coisa assim que já aceitamos, que é até aí que ele vai chegar, e é isso, né? E no sentido do futuro, eu acho que é mais viver o presente do que pensar no futuro e necessariamente fazer planos, assim, né? É óbvio que os planos que a gente faz pra gente são planos onde o Lucas está, o Lucas está incluído, claro. Vocês não deixam de pensar nele para planejar a vida, exatamente, né? Exatamente. E a gente equaliza da melhor forma para que seja bom pra gente também, né? Para que a gente possa também, que seja um lugar bom para o Lucas estar, mas que seja um lugar bom para, hoje, no caso, a minha mãe tá também, né? Então, moram numa cidade muito menor do que moravam antes, aqui em Araraquara. Estão num lugar onde tem vários pontos de apoio, né? Familiares que moram perto e pessoas que são assim, muito receptivas com o Lucas e ponta firme, de estar junto mesmo, no que precisa. E é mais isso, né? Viver hoje, porque às vezes a gente eu ficava, né? Tão aflita, assim, de pensar nessas coisas já no futuro, como é que vai ser e o que a gente vai fazer, e muitas das vezes, pelo menos nas minhas experiências de ansiedades desenfreadas. Tudo acontece ao contrário. E você não controla nada daquilo, né? É como eu disse, o único dia que a gente controla é o dia de hoje. Ontem a gente não controla, amanhã também não, né? Então, a gente não sabe se amanhã as coisas vão mudar, a gente não sabe até que ponto essas conquistas da pessoa com autismo, elas continuam, elas param. Então, uma série de coisas que a gente não pode se apoiar nelas, né? Mas, assim, você gostaria de ter tido um outro irmão que não o Lucas? Assim, eu tive uma irmã também, né? E a gente, ela faleceu muito cedo. Sim. Não sabia? Foi. E assim, eu não me imagino com outro irmão, né? Aquela coisa.
Não sei. Não sei, não tive, Não né? passei por isso. Não passei por isso. Mas não existe um desejo no seu coração que o Lucas fosse diferente. Existe um desejo no meu coração pela melhora do Lucas sempre. Sim. Em todos os aspectos que forem possível. E eu acho que quando é nisso que a gente está focado ao pensar no futuro, assim, né? Que é aquela ansiedade que movimenta a gente, né? Que faz a gente tipo, não ficar parado e fazer as coisas, ir atrás, ver o que é, o que tem. Essa inquietação faz sentido, né? Sim. E então o meu querer que o Lucas seja diferente é, por exemplo, algumas coisas que a gente está tendo problemas atualmente com o Lucas é que hoje ele é um homem, sim, né? E aí quando ele é contrariado, ele quer bater nas coisas e quebrar, enfim, a última perda de bens foi a televisão da minha mãe, que levou um murro. E foi a televisão. Acabou a televisão. Então, assim... Então, a minha mãe ficou bem chateada, né? Claro. A televisão nova que ela tinha comprado para a sala e tal e tudo mais. E aí a gente, precisamos tomar uma atitude quanto a isso, né? Precisamos fazer alguma coisa. Então, vamos comprar um saco de boxe, umas luvas pro Lucas. Para ele poder se regular. Para ele, isso. Vamos falar para ele que quando ele estiver nesse estado, ele pode ir até lá e socar à vontade. Isso. É óbvio que isso não é uma coisa que a gente ainda não conseguiu isso, ele ainda bate nas coisas e tal, mas já estamos tentando fazer alguma coisa. Entendi. Ali, né? Então, assim, há o meu desejo de que o Lucas seja diferente em alguns pontos, que são pontos que, enfim, fazem mal para ele, né? Mas não que ele fosse outra pessoa, assim, de forma alguma. Tipo, e assim... Eu acho que algumas pessoas que vão assistir... Vão se identificar. E conhecem o Lucas também. Porque o Lucas é uma figura muito popular por onde ele passa. Isso é verdade. E a gente aprende muito com ele. Nossa, como a gente... Às vezes, na hora, a gente... Fica nervoso. Só fica nervoso. Você fica nervoso, você fica irritado com a situação, mas você vê que o olhar dele, na verdade, era o que a gente devia estar olhando, né? E até mesmo, né, esse comportamento, porque é a forma dele de lidar com o não, né? Tipo assim, ele não aceita o não, ele quer lutar. Do jeito dele até o final, né? Até o final. Então, são vários assim, aspectos, é um mundo assim, da nossa convivência de coisas, mas eu acho que não tenho o desejo assim, para que ele fosse outra pessoa, para que eu tivesse um outro irmão. Eu acho que muito do que eu sou também eu devo muito a essa nosso encontro. Assim. A própria maturidade, né? A tua maturidade. Você teve que amadurecer muito cedo, porque você perdeu seu pai, porque a sua mãe precisava dedicar um tempo para cuidar do Lucas, ainda numa fase muito crítica, né? E você realmente teve que amadurecer, né? Eu que participei da sua formação aí, já identificava essa diferença entre você e seus colegas de turma, por exemplo, em questão de maturidade, né? Em questão de saber aproveitar as oportunidades e assim um crescimento pessoal mesmo, né? Como pessoa, como ser humano, e o olhar um olhar muito mais digamos, muito mais democrático, muito mais um olhar para a diferença completamente diferente do restante do mundo, né? Onde a gente consegue entender o mundo com diversidade mesmo, certo? Então, isso eu acho que é algo que te fez bem, né? Como irmã do Lucas, como aprendizado de vida mesmo. Com certeza. Vamos lá, então, agora eu vou falar com a Yolanda um pouquinho e ela vai me contar essa coisa de ser irmã do Lucas, porque até agora ela não abriu muito a boca e ela é uma tagarela, né? Ela é a minha primeira filha, ela é neurotípica, ela é, como eu falei, a grande parceira do Lucas. Então, o Lucas, os processos de imitação todos, ele adquiriu muito bem, né? O Lucas é um menino que imita muito bem, mas a Yolanda teve um papel fundamental e tem ainda.
Então, a gente, aos poucos, tenta fazer com que o Lucas faça atividades um pouco separados até da Yolanda, em algumas situações, porque ele fica muito sujeito ao que a Yolanda faz para imitar o que ela faz. Então, tudo ele corre chamar a Mana. Se ele não consegue colocar o desenho, ele chama ela, ele não me chama. Então, assim, a Mana na vida do Lucas é a pessoa mais importante. Até quando ele começou os processos de identificação das pessoas na terapia, quem é a foto da mãe, a foto do pai, e a primeira foto que ele pegava era da Mana. Então, a primeira palavra que ele começou a falar não foi nem pai nem mãe na terapia, como identificação de pessoa, e era da Yolanda. Então, ele realmente tem assim uma dependência quase total dela, até o ponto que agora eles estão um pouco mais separados na escola, porque ela está no Fundamental 2 e ele está no Fundamental 1, eles já não se encontram mais tanto na escola, mas até isso ela era referência, né? Então, até hoje, é tudo, a hora que a Mana chega da escola no carro, oi, Mana, né? É abraço, é beijo, até mais que eu, né? É muito mais a Mana do que eu. Se a Mana coloca roupa de frio, ele quer pôr roupa de frio. Se a Mana coloca roupa de calor, ele quer pôr roupa de calor. Então, ela é o par de imitação dele. E a Yolanda também participou dos processos aí de terapia com ele, indo uma vez por semana, quando o Lucas era pequenininho e quando a gente estava começando os treinos de comportamento verbal, e a terapeuta treinava ela ou falava, Yolanda, você pode fazer assim com ele, você pode brincar assim. E isso foi demais, né? Porque o Lucas é uma criança que brinca, que joga jogo, tudo por causa dessa Mana, né? Que a Mana ensinou e tem paciência de ensinar eles. Eles brigam às vezes, né? Mas até a briga é algo que eu vejo como positivo no sentido de saber o que eu quero, ter essa autoafirmação, né? E não simplesmente seguir o que ela manda. E saber que tem horas que ele não quer, ela irrita ele, ela provoca, tem horas que ele provoca ela e puxa cabelo. Mas, assim, no fim, todo mundo se entende. Mas a briga existe também. Então, mas por um tempo ela não existiu. Isso até me preocupava um pouco, né? Que ele aceitava muito passivamente todas as propostas dela. Então, Yolanda, você pode falar para a gente como que é o Lucas? Porque você sempre fala tanto dele e agora não consegue falar? Exatamente. Exatamente. O Lucas é um cara legal. Você sempre fala que ele é engraçado. Por que você fala que ele é engraçado? Porque ele é, ué, porque... Não sei, porque ele é. Ele é meio palhaço. É. Que tipo de coisa que o Lucas faz que deixa ele engraçado? Não sei, esqueci agora, Ele finge. Ah, é verdade, ele finge. Ele finge que ele está chorando, não é? Que é Uhum. dramático. Exatamente. Qual é a brincadeira que vocês mais brincam? Conta para eles. Lutar. O Lucas é um cara que adora lutar. Um dia eu cheguei na minha casa, a Bruna tinha ficado com eles. A Bruna estava sendo massacrada pelos dois, inclusive, né? Os dois em cima da Bruna. E essa atividade preferida deles é lutar. Mas eles lutam porque eles lutam judô juntos. E eles também lutam luta livre, o que para mim aquilo é luta livre, né? Porque é selvagem, né? Mas vocês brigam quando lutam? Sim, no final. Às vezes vocês brigam. Às vezes. O que o Lucas faz que te irrita? Me imita? Imita muito. Uhum. E me morde. E morde. Isso é uma coisa que a gente sempre trabalha, né, Yolanda? A gente está sempre falando para ele que tem que lutar, mas não pode morder, porque senão ele chega lá no judô e aí ele... Já mordeu uma menina no judô. já mordeu uma menina do judô, né? E ele já deu 2 chaves de braço nos colegas dele. Também. Então, são coisas que a gente precisa trabalhar, né? A gente não pode deixar isso aflorar completamente, mas a gente está sempre fazendo com que o Lucas entenda que morder e puxar cabelo na hora da luta não pode, né, Yolanda? Porque vocês entram, assim, num estado meio louco, né? E acabam fazendo coisas que não devem, né? Certo? O que mais que o Lucas brinca com você? Que você ensinou ele a brincar? Você não ensinou ele a jogar Uno? Sim, mas ele não joga muito. Mas a gente joga em família, né? Mas com ele não muito. Com o Lucas? Não, a gente joga mais jogo da vida. Jogo da vida. O que mais que o Lucas faz? Monta quebra-cabeça.
Isso ele faz. Isso ele Não, faz. não, Lego ele não monta, ele só gosta de brincar. Meu trabalho fica tudo pra nós. Fica para nós, né? O Lucas, ele adora Lego, mas ele não quer montar. Ele não Não, tem a paciência de preguiçoso. montar, preguiçoso, né? Então, o trabalho duro fica para mim e para Yolanda, e o Lucas brinca, né, Yolanda? Nossa, mas a gente gosta também, não gosta? Uhum. Uhum, é bem legal, né? Que mais que o Lucas brinca, Yolanda? Não sei. O que você gosta de assistir com ele? Vocês são parceiros de assistir desenhos. A gente assiste vários desenhos. Depende do que ele tá. Só que daí ele irrita, porque ele fica maratonando 55 milhões de vezes a mesma coisa. A mesma coisa não, né? Mesma coisa, assim. Não, são filmes diferentes do mesmo tema. Por exemplo, Carros 1, 2 e 3 e todos os do Mate na sequência. Mas você não pode falar nada porque você faz a mesma coisa, não faz? Faço, mas daí eu não posso ver TV porque ele fica lá na sala. Ele fica na sala, mas ela tem TV no quarto dela, né? Então ela tem a independência dela e a gente tenta fazer com que eles mantenham essa amizade, esse carinho entre eles, mas que cada um tenha o seu mundinho também, que possa ter os seus colegas, que possa ter as suas amigas, né? Yolanda leva as amigas dela para brincar em casa, às vezes ela fala: "Mãe, o Lucas está atrapalhando". Então, realmente é um momento que eu tenho que respeitar a hora dela, né? Esse momento dela brincar com as amigas dela. Né? E o Lucas e a Yolanda fazem aniversário com 6 dias de diferença, além de tudo. Então, as festas de aniversário são sempre juntas. Olha, mais uma coincidência. Mais uma coincidência, Bruna né, e Bruna? Lucas, 4 dias de diferença. O último aniversário era balão rosa e azul, e eu fiquei brincando que o tema da festa era chá revelação. Olha, a Bruna está nessa até hoje, né? A Bruna continua fazendo a festa conjunta com o Lucas, então vai se acostumando, Yolanda, porque vai durar, entendeu? O meu testemunho é esse, Yolanda. Que você, assim, vai ter que compartilhar a tua festa de aniversário. A Bruna com a idade dela e o Lucas com a idade deles continuam fazendo a festa juntos. A gente vai ter que descobrir muitos temas ainda para conseguir compartilhar essa festa e que todo mundo fique feliz. Mas é legal, porque o Lucas tem uma oportunidade de ter uma festa de aniversário que talvez ele não tivesse só com os colegas dele, né? Porque é claro que o convívio social dele é mais restrito, né? Ele tem menos amigos, e já a Yolanda é um ser bem social. Então, ela traz para o mundo dele essa coisa de ter um monte de gente em volta, né? Por exemplo, vai no clube, ela arrasta todo mundo em volta e o Lucas está metido no meio. Sim. Então, é mais ou menos como o seu Lucas, né? O Lucas está sempre no meio. Os amigos da Bruna, todo mundo está cuidando do Lucas, e assim a coisa vai acontecendo, né? E a gente acaba, assim, claro que ele acaba se tornando mais social, porque ele tem alguém que busque essa socialização por ele, né? Alguém que contribua para esses processos de estar incluído, participar, né? Porque seria muito chato, talvez, se ele não tivesse ninguém que pudesse contribuir nessa socialização, né? Quando o Lucas, ele tem o Lucas da Bruna, ele tem aí muito provavelmente uma síndrome associada, né, Bruna? Que vocês chegaram a descobrir ou não? É um diagnóstico aberto ainda, porque o médico que acompanha esse caso falou que do que a gente já faz, né, pelo Lucas, das terapias, do que o Lucas faz, não fugiria em nada, assim, né? Não mudaria. Não mudaria para ele. Mudaria mais pro meu caso, né, para saber se no futuro eu tiver... Existe a possibilidade de você ter isso. Um filho, digamos, que tivesse a mesma síndrome. Isso, exatamente. Né? Então, mudaria mais para mim do que para ele. Como até hoje não é um desejo meu, assim, também. E são coisas que a gente também não controla, né, Bruna? Exatamente. Porque se existe possibilidade para tanta coisa, em tantas situações também, exatamente, né? Então, a gente está meio que nessa, assim. Foram feitos todos os exames para saber se ele tinha, né, algum comprometimento mais, né, ligado, por exemplo, ao coração, né, que eram algumas das preocupações, assim, deu tudo ok, então é um diagnóstico aberto ainda por essas razões, assim. Você também, uma pergunta para você, dona mocinha.
Você acha que o Lucas é feliz? Acho que sim, né? Eu acho que o Lucas é muito feliz. O Lucas se diverte em todo lugar que ele vai, não se diverte? E você acha que o Lucas é feliz? Eu tenho certeza. Eu tenho absoluta certeza. Ele é muito feliz. Muito Muito mais feliz. feliz do que muita gente, né, Muito Bruna? mais feliz do que muita gente. Porque ele com não certeza. tem preocupações como a gente tem. É, Expectativas como a gente constrói. ele né? lida ali com o que tá dado, assim. E É. aí ele faz o melhor para ele sempre. E tá tudo E tá ótimo. tudo ótimo. Tá tudo ótimo. Ele gosta de avião, ele gosta de trem, ele gosta de pipa. Gosta de ônibus, Ônibus, né? Então, se ele andar de ônibus, ver o soltar pipa, pipa e ver o trem e o avião, tá tudo em ordem, tudo. né? Tá tudo. E comer, né? Porque come muito. Come é um palito. E é um palito, gente, né? Palito Porque muito e- provavelmente uma das possibilidades de uma síndrome associada seria uma síndrome que parece quase um Marfan, né? No Uhum. caso do Lucas. Você chega a lembrar o nome? Não. Eu posso falar, mas talvez eu pronunciei errado. Acho que era Luhan Frins, alguma coisa É, assim. Luans Frins, Ah, né? isso. Luans Sei Frins, mesmo, muito é dessa mesmo. Que pode ser uma síndrome associada que tem características marfanoides, né? O Marfan é uma síndrome genética, onde as pessoas as extremidades não param de crescer, então são O alongadas. Lucas vai Então parar de crescer? eu não sei se o Lucas já parou de crescer, Bruna. Se tá crescendo muito Pouco. pouquinho, não tá dando pra perceber. Mas ele está com quanto de altura? Eu acho que a última vez, acho que era tipo 1,86, 7, alguma coisa assim. Ele é grandão e pesa nada, né? Nada, é. Pesa nada. E uma das características do Marfan é justamente essa. São pessoas muito altas, com as extremidades Será que ele muito vai chegar a 2 alongadas. Quem sabe, né? E muito magras, né? Só que a síndrome de Marfan vem associada a outros problemas. Então, o que o Lucas tem não é Marfan, seria uma associação, quase que fosse um Marfan junto com o autismo, a possibilidade seria essa síndrome, né? Mas não muda o caso, não muda o cenário, porque, como a Bruna falou, não tem problemas cardíacos que poderiam vir associados à síndrome, né? Ele realmente, a questão, a pauta principal é o desenvolvimento cognitivo, né? É o desenvolvimento intelectual que o Lucas tem com deficiência, né? Mas, no mais, é uma pessoa extremamente legal, né? E como é a sua relação com a sua mãe em relação ao Lucas? Hoje é super tranquilo, assim, mas a gente trabalhou bastante para chegar Sim. nessa harmonia, assim, que a gente tem hoje. Eu acho que é isso que você falou, né? Muito cedo, assim, eu fui me colocando nesse lugar de preciso cuidar do Lucas, preciso, né? Enfim. E a minha mãe já sempre teve um outro jeito, né, de lidar com a situação, que é uma forma muito mais leve, assim, né? E às vezes, pela minha imaturidade, né, eu achava que tinha que ser mais rígida, que tinha que estar Sim. mais em cima. Então, acabava assim a Bruna sendo a chata do rolê, muitas vezes. Mas isso com o tempo também, muita análise. Muita autoanálise, Muito. né? E não autoanálise, não, análise mesmo. Analista. A autoanálise ajuda, mas a ajuda profissional também, para mim, foi muito importante, assim, é muito importante. E de ter um pouco dessa leveza também às vezes eu tenho uma forma muito de querer as coisas assim muito do meu jeito, assim. E o Lucas, ele me levava, né, ao limite muitas vezes, porque é óbvio que as coisas não vão sair do meu jeito na convivência com ele. Ele é o caos em meio a toda a coisa que você tenta controlar, que você né? tenta controlar, E, para mim, isso durante bastante tempo foi muito difícil, né? E geravam alguns atritos daí na relação com a minha mãe. Sim. Né? Porque daí ela já tinha uma outra forma de olhar, enfim. Mas hoje já é muito melhor, assim, porque eu vejo da minha parte que isso foi deixando de ser, assim,
essas ansiedades, né? De, a gente vai lá em tal lugar com o Lucas, como vai ser? Preciso estar pronta para isso, para aquilo. Não, vamos lá e vamos ver como é que vai ser. Vamos esperar acontecer, e né? E aí a gente maneja a situação. Então, hoje, assim, hoje a gente é muito parceira, assim, Sim. eu vejo, né? E até mesmo porque pessoas, né, para falar e para criticarem ali, né? Isso é o que mais tem, né? Para ajudar mesmo são pouquíssimas, isso, né? Mas para dizer que você está fazendo de um jeito errado ou outro. A Bruna e a mãe dela passaram até por uma situação do conselho tutelar, né? Quando ela me contou isso, porque elas moravam numa casa que é atrás da loja da mãe, que era da mãe dela, e tinha um pequeno quintalzinho, assim, onde o Lucas brincava lá com o cachorro e tal. E construíram um prédio do lado. E as pessoas do prédio viam essa criança deficiente atrás da loja, o que parecia, talvez, trancado atrás da loja, no quintal, brincando com o cachorro, ou negligenciado ali de alguma maneira. Não dava nem para entender que ali tinha uma casa, na verdade, né? E aí chamaram o conselho tutelar para falar que tinha uma criança presa num cativeiro, atrás de uma loja, né? Então, olha só o tipo de estresse que isso pode gerar, né? E a mãe da Bruna é uma pessoa bem positiva. Então, uma pessoa que tem assim uma destreza para lidar com essas coisas, tem os seus momentos também de depressão, de tudo como todo mundo, mas sempre lidou muito bem com a questão do Lucas, assim, é um exemplo até para a gente, né? Porque já tem um filho mais velho, já passou por N momentos, mas quando elas me contaram isso, dá vontade, você não sabe se você tem raiva, né? Porque as pessoas não compreendem, ou se você não sabe se é realmente uma atitude de alguém que achou que talvez pudesse haver alguma forma de abuso ali. Foi uma situação bem delicada, assim. Sim. Foi uma das poucas vezes que eu vi a minha mãe meio que perder as estribeiras, assim. Ela ficou muito nervosa com isso, porque imagina, baixou uma pessoa do conselho tutelar lá com uma denúncia na mão e querendo entrar na nossa casa, querendo ver, mas tem casa aí mesmo? Minha mãe levou, olha, tem casa, sim, né? Aqui claro. é a sala da minha casa. E falaram que ele ficava sozinho, né? E, enfim, ele nunca ficou sozinho, imagina. Sei, claro. E aí foi isso, assim, foi a situação. Mas isso foi uma das situações, né? Foi uma situação muito grave e tal, mas assim, acontece o tempo todo, e acontece com pessoas da família, e acontece, enfim, de todos os lados, né? Então, a gente se estabeleceu muito, assim, numa parceria nesse sentido, porque é aquela coisa. Uma proteger a outra. Isso. Uma blindar a outra. Exatamente. E de impor limites também, né? Porque quando essas coisas vêm de pessoas muito próximas, assim, é natural que a gente, às vezes, né, comece a se questionar, comece, né, enfim, ficar para baixo e tal. Mas a gente se estabeleceu numa parceria, assim, de conversar sobre essas coisas e falar assim, olha, não é isso. Não é isso. Olha só tudo que você faz, né? Olha só tudo da sua vida que a dedicação que é a sua vida em função dele. É muito fácil, né? Uma pessoa vir e falar que faria de uma forma diferente. E faria, com certeza, de uma forma diferente. Mas será que é melhor? Quem pode dizer claro. se é melhor ou não, né? A gente faz, ela faz, eu faço sempre o melhor que a gente tem, que a gente sabe que pode fazer, assim. E você sente que você foi, na infância, por exemplo, você tem algum sentimento em relação ao Lucas, que houve mais atenção para o Lucas do que para você, em algum sentido assim? Isso é um pouco, assim, eu não sinto isso. Tá. Não sinto, mas é uma... eu acho que é isso, né? Daqueles papéis que a gente mesmo vai se colocando pela personalidade, pela forma de ser, pela forma de, enfim, reagir às situações da vida, assim. Eu acho que é óbvio que existia mais atenção voltada da minha família, da minha casa, pelo Lucas, assim,
mas era inclusive a minha atenção também, né? Você também. Voltada. Eu era. Você também era agente dessa situação. Dessa situação, exatamente. E assim, hoje é aquela coisa, né? Irrelevante até. Pensar que, enfim, coisas poderiam ter sido feitas, poderiam ter sido diferentes, mas, enfim, são pelas coisas ter acontecido da forma que aconteceram que hoje eu sou da forma que eu sou. E Sim. que a gente tem a relação da forma que a gente tem, que o Lucas é como ele é. Então... óbvio que ajustes e coisas assim sempre precisam ser mas feitas, nada grave. Né? Eu sinto que não. Eu sinto que não, até assim, da minha forma de, por exemplo, como que eu ia na escola, ou das coisas que eu tinha que fazer. Eu sempre, ficava assim, nossa, eu não posso dar muito trabalho pra minha mãe, que a minha mãe já tem trabalho suficiente. Com o Lucas. Uhum. Era uma coisa meio que isso. Isso, em muitos casos, podem não gerar alguma insatisfação. Pode não ser saudável, sim, né? Sim. Pra algumas pessoas. Isso. E para a vida mesmo, né? Mas eu acho que também é isso que você falou, né? São graças a essas coisas que hoje eu consegui muito mais rápido, assim... conquistar muitas coisas na sua vida, né? E me ver, assim, também enquanto uma mulher autossuficiente, sabe? Que eu posso fazer por mim, que eu posso ir e vir, que, enfim... que você não é dependente, né? Exatamente. Apesar de ter esse super vínculo, que é uma coisa que te segura próximo, né? Porque eu já participei também da sua vida, no sentido de você ter que sair e você mesmo se cobrar dessa saída, né? Mas, apesar de ter esse vínculo de proximidade, por outro lado, tem uma pessoa extremamente independente que sabe fazer as coisas sozinha, que não depende de ninguém, que cresceu assim até por uma situação da própria vida, né? E isso também é muito positivo. Então, as coisas equilibradas, eu acho que se você souber dosar todas essas coisas, são habilidades que você desenvolveu. Uma habilidade de estar próximo e cuidar da sua mãe, cuidar do seu irmão, e outra habilidade de conseguir as coisas fazer por si só, né? São habilidades que você desenvolveu pelas situações que foram impostas para você também, né? Você viu, Yolanda, o que a Bruna falou? Não queria dar trabalho para minha mãe, porque ela já tinha que cuidar do Lucas? Você não está nem aí, né? Não. Muito bem. Quando eu vejo assim a situação da Bruna, eu vejo muito da Yolanda, né? Eu vejo assim o cuidado que você tem com o Lucas e a parceria, algo muito semelhante ao que a Yolanda e eu acredito que vai ser no futuro, né? A única preocupação que eu tenho como mãe é justamente não sobrecarregar ela com uma carga de responsabilidade, no sentido de que ela tenha que entender que ela tem que cuidar do Lucas. Então, muitas vezes, a gente realmente quebra esse ciclo um pouco para fazer com que ela tenha noção de que ela tenha liberdade, que ela pode fazer as coisas que ela quer e que vai poder fazer no futuro, porque a gente dá conta. Mas uma grande coisa para mim, como mãe, é saber que a Yolanda está do meu lado, que ela existe e que ela é parceira do irmão dela. Eu acho que para sua mãe isso também deve ser algo que acalma muito o coração, de saber que nessa vida aqui o Lucas tem uma segunda pessoa, né? Que no caso é você. A mesma coisa eu sinto em relação a Yolanda, que o Lucas tem uma segunda pessoa, que o dia que eu não estiver mais aqui ou que o Érico não estiver, a Yolanda vai ser essa pessoa que ama, né? Porque ama incondicionalmente, ama acima de tudo. Se ela tiver que brigar com o colega por causa do Lucas, né? Se ela tiver, e isso eu já presenciei algumas vezes, no sentido de as crianças estarem brincando em casa e um dia que vai todo mundo embora e ela fala, ai, por que você está triste? Você acabou de brincar com seus amigos. Mas o Lucas não brincou hoje junto conosco. E ela fica triste por causa disso. Eu falo, nada a ver, o Lucas estava junto, ele estava pulando. Mas ele não sentou e brincou. Eu falei, porque ele não queria sentar e brincar, né? Mas ele estava lá fervendo no meio da garotada. Mas esse senso de que ele é mais importante do que o amigo, ele é a primeira pessoa, depois do pai e da mãe,
é algo que me deixa muito tranquilo. Meu coração se acalma muito como mãe de uma pessoa que vai ficar autista no mundo, né? Eu acredito que o caso da Sandra em ter você é o mesmo, né? Ela tem um apoio, ela tem uma amiga, ela tem alguém que vai lutar pelo Lucas tanto quanto ela. Porque é aquela história, né? A mãe sempre acha que ninguém vai fazer igual ela faz. A gente sempre tem essa noção, né? Ah, eu faço melhor pelos meus filhos, nunca ninguém vai cuidar dos meus filhos como eu cuido. Mas, por exemplo, eu sei que a Yolanda vai cuidar do Lucas como eu cuido. A Sandra sabe que você vai cuidar do Lucas como ela cuida. E isso, para a mãe, não tem, eu acho que melhor calma, né? Melhor estado de estar do que pensar nisso, né? Então, assim, essas duas são duas já pequenas mães, queira ou não, né? No sentido desse cuidado em relação aos irmãos. E eu, pelo menos, só tenho a agradecer a Yolanda por que ela faz pelo Lucas. E eu tenho certeza que a Sandra também tem muito a agradecer a você pelo que você faz pelo Lucas. Tá joia? Muito obrigado, gente. Eu adorei. A Yolanda está até emocionada. Tá bom? Mas a gente continua. Até o próximo podcast. Obrigada. Obrigada.